Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí repercutindo a vitória do Palmeiras 1-0 sobre o Grêmio. Vamos trazer aí o Mano Menezes dizendo que o Grêmio mereceu o empate. Aí, você acha isso? Você concorda com o Mano Menezes? Deixa nos comentários aí a sua opinião. Vamos trazer também alguns comentaristas repercutindo a vitória do Palmeiras, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para a repercussão e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Parelho em termos de proposta de jogo, de condução do jogo. Acho que o nosso início, 10 minutos, foi muito ruim. A gente sabe a estratégia do Palmeiras em casa. Os primeiros 15 minutos eles têm uma intensidade muito grande contra todos os adversários, né? E a gente se preparou muito para isso, para entender como eles iam nos atacar, como iam tentar construir. E a gente aceitou demais aquela movimentação, tá? Tivemos uma dúvida pelo lado direito de encostar no atacante de dentro e deixar Pavão definitivamente por fora, como éramos para fazer. Ficamos um pouco longe. Alex Santana baixou porque esse jogador circulava aí nas costas, e aí deu liberdade para Lucas Evangelista começar a dar volume, e a gente sofreu aí nessa primeira parte, né? Mas foram 10 minutos, 15 minutos no máximo, depois conseguimos encaixar, melhoramos no primeiro tempo. Ao meu ver, merecíamos ter empatado o jogo. E voltamos com uma alteração, acho que retomamos melhor a bola no segundo tempo, conseguimos brigar por ela. O jogo foi um jogo de poucas oportunidades, né? As duas equipes criaram um pouco. A gente, apesar de ter uma condição de roubada de bola boa, acho que não conseguiu dar, na última parte do campo, um pouco mais de jogo, um pouco mais de capacidade de conclusão que precisava para empatar o jogo. Tivemos uma chance na última bola do jogo, que passou aí, né? Eu coloquei Jardiel exatamente para tentar, nos últimos minutos, ter uma força ofensiva de área mais forte. Recuei um pouquinho o Bright, como já fizemos em outras oportunidades, ele e André, que não tínhamos hoje. Embora a derrota sempre é ruim, acho que enxergamos algumas perspectivas do que estamos pensando para fazer para a equipe. Hoje voltamos a jogar com dois extremos, porque o Palmeiras é um time que ataca muito pela beirada. Nós tínhamos que ter capacidade de marcação e também saída de jogo atrás dessa linha. Fizemos com o Kiki 3 vezes, 4 vezes pelo lado esquerdo, fizemos com o Pavão, quando criamos a nossa melhor oportunidade pela direita. Os jogadores se doaram, se entregaram muito. Ainda está faltando um pouco, mas penso que do retorno foi o melhor jogo que a gente fez. Então a perspectiva é seguir melhorando e lógico que algumas questões de desgaste foram analisadas para que a gente não perdesse jogador, né? Para o jogo de terça, que sem dúvida nenhuma é um jogo na nossa casa que nós temos que voltar a vencer e vamos trabalhar intensamente para isso. Mas acho que o que levamos daqui é algo esperançoso, eu diria, para fazer melhor logo aí na frente. Avante Palestra quando surge família palestrina. Nos últimos 3 jogos, 9 pontos para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Tem que valorizar. Estamos brigando no topo, lá em cima do Campeonato Brasileiro, e a gente não precisa de azulzinho para chegar lá em cima, não. Falando nisso, é o seguinte, esse perfil aqui é só apoio até quarta-feira, parceiro. É quarta-feira, é derby. Você que tá aí, não corneta. Apoio até o final. Avante Palestra, mais 3 pontos para nós. Vitória importantíssima do Palmeiras, né? E eu acho interessante que quando a gente fala do Abel, por exemplo, que inclusive chutou microfone hoje de novo, né, cara? É sempre um ciclo, né?
Não só na questão, né, dele com a arbitragem, mas o desempenho do Palmeiras, a torcida questionando, tudo mais, né? Mas aí do nada ele vai e começa a emplacar vitórias seguidas. Começa a emplacar vitórias. E aí tu olha pra tabela, o Palmeiras tá ali, cara, né, disputando o título brasileiro, 32 pontos, a 2 do Cruzeiro, isso porque tem um jogo a menos, a 1 do Flamengo, com o mesmo número de jogos. O Palmeiras foi lá com 3 minutos, né, cara, e meteu o primeiro gol, né, cara, do Facundo Torres. O torcedor do Palmeiras tinha ficado um pouco irritado, né, com um pênalti cometido, um gol perdido e tudo mais, mas é isso, né, vitória por 1-0 e o importante são os 3 pontos. E o Grêmio, irmão, o Grêmio que se cuide. Cara, 14ª colocação, 15 jogos, né? Mesma pontuação, por exemplo, do Vitória, né? O Santos deu uma encostada. O Grêmio, mano, precisa acordar. E o Palmeiras segue na regularidade de sempre. Fim de jogo no Allianz Parque, Palmeiras 1, Grêmio 0. E com essa vitória sobre o Grêmio, o Palmeiras acumula 3 vitórias consecutivas contra o Atlético Mineiro no mesmo Allianz Parque, contra o Fluminense no Maracanã e hoje contra o Grêmio no Allianz Parque, ou seja, 3 vitórias consecutivas. Só lembrando que o Palmeiras tem 2 jogos a menos. Eu vou repetir, o Palmeiras tem 2 jogos a menos. Na moral. E outra, deixa eu falar aqui. Essa briga do Campeonato Brasileiro vai ficar entre 3 times. 3 times. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Eu vou repetir. A briga do Campeonato Brasileiro vai ficar entre 3. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Esses 3 aí vai lutar pelo título do Campeonato Brasileiro. Olha o que eu estou falando. E não estou sendo clubista, certo? A briga do Campeonato Brasileiro pelo título do Brasileirão vai ficar sobre esses 3 times aí que eu falei. Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, enfim. O que é que vocês pensam sobre essa briga do título do Brasileirão? Fala, minha gente, tudo certo? Bom, eu sei que tudo certo é meio que, né, vamos dizer assim, é uma expressão que eu tenho que usar porque é a única coisa que eu tenho pra falar agora a partir de mais uma derrota gremista. A real, gente, é que o Grêmio não joga bem e não vence o Alianza Lima. Vai fazer isso num brasileiro contra o Palmeiras lá em São Paulo? É óbvio que não. Não aconteceu, derrota por 1-0 em pleno Allianz Parque. A verdade é que, mais uma vez, o time do Mano Menezes tem uma escalação ruim, de uma proposta ruim, e automaticamente a derrota é extremamente merecida. Não há o que falar. Aquele último ataque do Grêmio, onde o tricolor criou uma oportunidade de marcar o gol, deixou ainda mais explícito quanto os 3 pontos foram importantes para um Palmeiras, que cumpre o seu papel e chega à 3ª vitória seguida. Não que o adversário tenha oferecido tanto perigo assim ao longo da partida. O gol logo nos primeiros minutos de jogo influencia diretamente nesse jogo. Mas o fato de o Alviverde ter dado espaço e não ter conseguido mais uma vez repetir uma grande atuação já é um excelente motivo para se comemorar os 3 pontos, que coloca o Palmeiras de vez na briga pela liderança. Não que isso não fosse acontecer em algum momento, mas é que há pouquíssimo tempo eu dizia o quanto é difícil decifrar esse Palmeiras, porque é meio óbvio que essa equipe de Abel, mesmo com desempenhos abaixo em muitos momentos, sempre estará competindo pelos títulos. Mas o nível do futebol jogado não permite o torcedor sonhar alto. Os resultados sempre deixam o time em condições, mas dificilmente a equipe de Abel repete boas atuações e mais uma vez não voltou a acontecer após aquela vitória diante do Atlético Mineiro. Repito, em muitos casos não será necessário grandes atuações por conta da força e qualidade que esse plantel tem para vencer, mas nos momentos decisivos da temporada, essas peças irão precisar de estratégias mais bem postas, mas principalmente uma ideia de jogo mais bem estabelecida também, para que o filme não seja o mesmo que aconteceu nos últimos jogos de mata-mata, onde uma atuação abaixo como essa pode definir o futuro do clube na competição inteira. No meio de semana é clássico, e até por isso esse triunfo se tornou ainda mais importante para elevar a moral dos jogadores. Mesmo sem as grandes atuações, o Palmeiras segue sempre vencendo, fator essencial para os pontos corridos. Porém agora é virar a chave para a Copa do Brasil, onde um bom jogo se faz necessário para buscar o título de Copa que escapou no último ano. Depois do Mundial de Clubes, o Palmeiras segue colecionando vítimas no Campeonato Brasileiro. Venceu por 3-2 o Galo, venceu por 2-1 o Fluminense e agora por 1-0 o Grêmio. Depois que o árbitro apitou o final do jogo, mesmo assim com a vitória,
o Abel chutou o microfone. O Palmeiras tem uma vitória importantíssima contra o Grêmio dentro de casa com um golaço do Facundo Torres. Esse moleque uruguaio joga é brincadeira. O Palmeiras tem mais um craque no seu elenco. O Palmeiras, entre todos os clubes do Brasileirão nessa década, desde 2021, primeiro em vitórias, o primeiro em vitórias como mandante, o primeiro em vitórias como visitante, é o único clube com mais de 90 vitórias nesse período. Enquanto do outro lado a gente tem o Grêmio, que perde jogando fora de casa mais uma vez, não consegue vencer time nenhum jogando no estádio de São Paulo, e o Grêmio nesse momento tem 5 partidas sem conseguir vencer. Com essa vitória, o Palmeiras está em terceiro lugar com 32 pontos, mas vale lembrar, o Palmeiras tem um jogo a menos, assim como o Flamengo também com 15 jogos. O Grêmio está em 14º lugar com 17 pontos também, com 15 partidas jogadas, com 2 jogos a menos. Bom, pessoal, falando dessa vitória do Palmeiras sobre o Grêmio por 1-0, de tudo que a gente acompanhou, de tudo que a gente viu, o importante no final das contas foi ter vencido. Foram os 3 pontos, mais uma vez, que deixa o Palmeiras ali na briga, na cola da liderança do Campeonato Brasileiro, por pontos perdidos, né, como a gente faz nessa matemática aí, por causa da diferença de número de jogos. O Palmeiras, na verdade, é o vice-líder, 1 ponto atrás do Flamengo. Como nós estamos ainda na 18ª rodada, então faltam 20 aí para o Palmeiras tentar tirar essa diferença e buscar o título brasileiro. Mas o jogo em si, a gente pode resumir entre os primeiros 20 minutos e o resto. Primeiros 20 minutos, Palmeiras avassalador, fez 1-0 aos 3 minutos, um golaço do Facundo, continuou em cima, continuou sufocando o Grêmio, só que aí as coisas começaram a desandar um pouquinho, né, em termos de intensidade. E aí o espaço para o Grêmio foi oferecido, o Grêmio foi aproveitando e temos que reconhecer, o Everton talvez tenha sido melhor em campo. Por 2 vezes, só no primeiro tempo, o Everton salvou o Palmeiras de ter tomado pelo menos um dos gols aí. Poderia ter cedido o empate o Palmeiras e o Everton não deixou. E no segundo tempo foi ruim. Achei o time mais bagunçado. O Luigi, taticamente, talvez não tenha conseguido cumprir tudo que o Abel esperava, né? O que o Abel pediu. Talvez seja difícil para ele se adaptar assim, de uma forma tão rápida no time, fazendo uma outra função que ele não está tão acostumado. Gostei do Vitor Roque. Acho que ele estava com um pouco mais de confiança, tentou mais o gol, né? Naquela jogada que ele chutou, a bola depois sobrou para o Maurício, que ele se esforçou, pegou a bola, não quis cavar o pênalti, né? Ele lutou para fazer o gol. Então acho que eu faço uma menção aí honrosa para o Vitor Roque. No mais, o Palmeiras lutou bastante. Bruno Fux. Precisamos falar de Bruno Fux. Que contratação, hein? Olha, para mim, talvez tenha sido a melhor contratação desse ano. Pelo menos por enquanto, né? O Sousa chegou agora, não dá para ter ainda muita coisa para avaliar. Mas o Bruno Fux, para mim, parece que ele tá no Palmeiras há 10 anos, assim. Acho que tomou conta ali. Não sei nem se o Murilo volta quando ele se recuperar da lesão. E para fechar, Mike, adeus. Vai para o Santos, né? Fez uma história linda no Palmeiras e o torcedor precisa sempre ser grato a esses campeões. E o Mike é um deles, sem dúvida nenhuma. E eu gostei na coletiva do Abel que ele deixou a entender que vai dar uma oportunidade para o Gilberto subir ao profissional e vai depender dele, né? E o Abel falou isso, ficar ou não. E como eu venho falando há bastante tempo do Gilberto, eu acho que ele tem que saber agarrar essa chance, porque eu vejo no Gilberto condições dele ser titular do Palmeiras em algum tempo aí, conforme ele for evoluindo. Então, boa sorte ao Gilberto, tomara que se confirme e que ele possa fazer também uma história muito bonita com a camisa do Palmeiras. Agora é só quarta-feira, é o derby, Corinthians e Palmeiras, o jogo mais importante da vida dos dois. E é sempre diferente um Palmeiras e Corinthians. Afinal de contas, quem não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians, azar, não sabe de muita coisa, né? E nós vamos falar muito sobre isso até quarta-feira, depois quinta-feira para repercutir. Vão ser dias de derby na cabeça de todo mundo. Vamos lá, meu povo. Grande abraço aí. Quem não me segue, siga agora, dá aquela força aqui no Instagram, no Facebook, né? Curta aí o vídeo, comente e vamos juntos para cima deles, tá bom? Valeu!
Então tá aí, pessoal, foi os comentaristas debatendo a vitória do Palmeiras, 1-0, vitória que coloca o Palmeiras na terceira colocação com 32 pontos no campeonato. Agora tem Copa do Brasil pela frente, quarta-feira tem o clássico contra o Corinthians. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui as estatísticas da partida entre Palmeiras e Grêmio. Já na tela aí, ó, posse de bola, Palmeiras teve mais, 61% a 39%, finalizações 10-5 para o Palmeiras, foram 15 finalizações, finalizações no alvo 3-3, grandes chances 3-2 para o Grêmio, ações na área rival 15-9 Palmeiras, posses recuperadas 48-46 para o Palmeiras. Então tá aí o pós-jogo e as estatísticas aí, os números da vitória do Verdão. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.